para todos os públicos. Olá, alunos do segundo e do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juscelino Neres de volta, no programa Escola é Minha Casa, Projeto de Vida. Projeto esse, um programa esse da Prefeitura Municipal de Rosário, através da Secretaria Municipal de Educação, beleza? Muito bem, gente, olha, a aula de hoje, que é de português, é a primeira aula, que é às 9 horas até às 9h30, mais ou menos, e aí você vai ter a sua aula de português falando sobre gênero, poema, sílabas, monossílabos tônicos, também C e C cedilha, beleza? Está aqui, a nossa aula de hoje, gênero, poema, sílabas, acentuação, que é monossílabos tônicos, C ou C cedilha, beleza? Eu trouxe o mesmo poema da aula passada para a gente ler, mas aí a aula será um pouquinho diferente. Poema, poema, sopa de letrinhas. Na primeira colherada, veio uma palavra esquisita, xistogovita. Na segunda apareceu uma palavra sonora, floctuflora. Na terceira, eu vi uma palavra medonha, burpronha. Na quarta, deu para ler uma palavra gostosa, visquimosa. Na última colherada veio o caldo, não estava escrito nada. Depois, olhando para aquele prato fundo, percebi que tinha comido as palavras do mundo. Beleza? Muito bem, gente. Esse foi o nosso poema para a gente dar aí início aí à nossa aula de hoje falando sobre as sílabas, tá bom? E aí, gente, olha só. O que é as sílabas? Tá carregando aqui, o slide. E aí a gente vai já saber aqui o que é a sílaba. Enquanto isso, você vai pegando aí o seu livro Apps de português, páginas para o segundo ano, páginas 122 a 124. Os alunos do terceiro ano vão pegando também o livro Apps, abrindo aí nas páginas 88 a 91. Pegue também o seu caderno para fazer as anotações e também o seu lápis, sua borracha, com o qual você vai escrever. Beleza, gente? Então nós vamos falar sobre as sílabas, O que é sílaba? Sílaba é um fonema ou grupo de fonemas que são pronunciadas por uma única emissão de voz. A base das sílabas na língua portuguesa são as vogais, tá bom? A, E, I, O, U. Sem as vogais não há sílaba, tá bom? Porque as consoantes precisam das sílabas, das vogais para formar as sílabas. Então a base são as vogais. Lê a palavra comida. Como podemos observar, para pronunciarmos esta palavra, emitimos 3 sons consecutivos, emitimos 3 consecutivos grupos fonemas, que são sons, tá bom? Os quais estão sempre ligados às vogais. Primeiro som, que foi aí, o fonema có. Segundo, mi. Terceiro, dá. Ou seja, có, mi, dá. Comida. Para eu emitir esse fonema, para formar a sílaba có, eu precisei de um fonema, que foi esse som. E esse som só foi possível no có a partir da vogal O, acompanhando aí a consoante C. O mi, da mesma forma, a sílaba mi, só foi possível ter esse som através do fonema, que esse fonema só foi possível também depois que eu coloquei a vogal I, acompanhando a consoante M. Aí formou mi. E o dá, da mesma forma, a consoante D precisou da vogal A para formar o fonema dessa sílaba. E aí temos esse som dá. Beleza? Nem sempre as sílabas que constituem as palavras da língua portuguesa são pronunciadas com a mesma entonação vocálica, que é diferente, tá bom? Por isso, de acordo com maior ou menor, com a maior ou a menor intensidade na pronúncia, classificamos as sílabas em átonas ou tônicas, tá bom?
E aí a gente vai ver aí a diferença entre as sílabas átonas, que aqui eu separei SA, S de sílaba, A de átonas. Ah, professor, o que é isso? Já já você vai saber. As sílabas átonas são aquelas cuja pronúncia é realizada com baixa intensidade, tá bom? Ou seja, na palavra ela não se destaca muito não, tá bom? Já as sílabas tônicas, sim, que eu fiz aqui constituir através do ST, S de sílaba e T de tônica. As sílabas tônicas, sim, é aquelas que são pronunciadas, né, e realizam aquele maior som, a maior intensidade, tá bom? Então, as sílabas tônicas, na palavra, ela se destaca. E aí, a gente já falou da sílaba tônica na aula passada, você já sabe destacar uma sílaba tônica na palavra, tá bom? Vejamos os exemplos das palavras abaixo, da palavra abaixo, tá bom? A palavra borboleta. A palavra borboleta tem quantas sílabas átonas e quantas sílabas tônicas? Olha só, eu ensinei para vocês na aula passada como descobrir a sílaba tônica. Então, cada palavra ela vai ter apenas uma sílaba tônica. E em borboleta, a gente pode descobrir falando a palavra um pouquinho alto, tá bom? Ou seja, borboleta. Observe que o lê, ela tem mais intensidade. Então, essa sílaba ela é denominada sílaba tônica. Bor, SA, sílaba átona, não tem muita intensidade. Bo, também é sílaba átona, não tem muita intensidade. Lê, ST, ou seja, sílaba tônica, porque tem mais intensidade. E tá é sílaba átona, porque também não tem muita intensidade nesta palavra. Mas a sílaba tônica é o lê, porque a gente já descobriu, né? Fazendo o gritinho. Borboleta. O lê se destacou, portanto, é a sílaba tônica. Entendendo melhor as sílabas, fale em voz alta as sílabas do poema Sopa de Letrinhas, que nós acabamos de ler, né? E escreva em cada quadro o número de sílabas, ou seja, quantas sílabas ela vai ter nesta palavra. E aí nós trouxemos as 3 palavras esquisitas, né, que tinham lá, né? Visquismosa. Visquismosa, a gente separou para descobrir a quantidade de sílabas. Olha só, visquismosa. Visquimosa. Tem quantas? 4 sílabas. 1, 2, 3, 4. Ou seja, a palavra visquimosa, ela possui 4 sílabas. É fácil descobrir as sílabas? Separar elas também, né? Olha só, a outra palavra é cistogovita. Cistogovita tem quantas sílabas? A gente separou. Cis, formamos o fonema, uma sílaba. Tu é outra sílaba. Govita. Cistogovita tem quantas sílabas? 5 sílabas. Beleza? E aí, gente, vai ficar fácil agora você encontrar a quantidade de sílabas, tá bom? Olha só outra palavra esquisita aqui, né? Burpronha, né? Burpronha tem quantas sílabas? Vamos formar os sons para saber separar as sílabas? Burpronha. Burpronha. Burpronha tem quantas sílabas? 3, professor. Tem 3 sílabas. É isso mesmo. Você pronunciando as sílabas, você das palavras, você vai conseguir destacar aí a quantidade de sílabas que essa palavra possui. Exercício de fixação 1, né? Descubra o que está em cada presente, colocando as sílabas na ordem correta, tá bom? E aí, gente, as sílabas aí estão embaralhadas dentro desse quadro aí. Você pode observar, né? Aqui, ó, eu tenho um presente. Qual é o presente que está aí dentro, né? Aqui eu tenho uma pista dentro desse quadro, porque eu tenho quantas sílabas? Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 sílabas, que formam uma palavra, beleza? Neste outro presente, é um presente que possui quantas sílabas? 1, 2,
3, 4 sílabas. Beleza. Este outro presente tem quantas sílabas? 1, 2, 3. 3 sílabas. E este outro presente, ele possui quantas sílabas? 1, 2, 3. Mas que palavras são essas? E aí você precisa ordenar, colocar, né, as sílabas ordenadas para formar o quê? Uma palavra. Nesse caso, a gente vai descobrir o que tem dentro aí desses presentes. Então vamos lá. Netalu. Netalu. Não é uma palavra que a gente conheça, né? Muito bem. Agora, tanelu. Tanelu também a gente não conhece. Agora, luneta. Luneta. Professor, luneta existe, né? Um objeto. Portanto, a palavra aqui pode ser luneta. A gente vai descobrir já já. Esta outra, tefonele. Tefonele, não sei o que significa, né? Tefonele. Fonele. Fonele, já é uma palavra que assemelha. Então vamos lá. Tenelefo. Também não. Vamos cruzar aí. Telefone. Telefone a gente conhece, então, telefone, né? Pode ser telefone este presente aqui, tá bom? Agora o próximo aqui, minhãoca. Minhãoca, não conheço, né? Nhãocami, também não conheço. Agora, caminhão. Caminhão, pode ser caminhão, né? Esse presente que tem aí. A outra, né? Vamos lá para outra. Boneca. Essa a gente descobriu de primeira. Pode ser a boneca. Vamos lá, então? Acertamos! E as palavras aqui, né? Foram formadas através dessas sílabas que estavam aí em desordem. Luneta, telefone, caminhão, boneca. Show! Beleza, gente? Então vamos lá, né? Agora nós vamos falar da acentuação monossílabos tônicos. É isso mesmo, monossílabos tônicos. Os monossílabos tônicos são falados com uma sílaba tônica mais forte. É o que a gente falou ainda agora, né? Só que a diferença é que os monossílabos só têm uma sílaba. E essa sílaba ela é pronunciada com mais intensidade. Eles são acentuados quando terminarem em A, E, O. Está aqui, A, E, O, que são as vogais, tá bom? São monossílabos comuns com acento pá, pé, pó, dó, né, vá, fé, 3, já, a e outras palavras, tá bom? Então, monossílabos por quê? Porque possui apenas uma sílaba. Tônicos por quê? Porque eles vêm acentuados, tá bom? Muito bem, exercício de fixação. Lê as frases em voz alta e coloque o sinal de acentuação nos monossílabos destacados quando forem tônicos, isto é, pronunciados de maneira mais forte, tá bom? Então nós temos aqui algumas frases, 4 frases, e cada frase nós temos 2 palavrinhas que são monossílabos tônicos, monossílabos. Agora nós vamos descobrir qual delas são, né? Qual delas é o monossílabo tônico. Não dá para comer a casca da banana. Olha só. Não dá para comer a casca da banana. Esse dá, não dá, dá. Não dá, né? Não dá. Casca da banana. Tem som alto? Casca da banana. Casca da banana. Não, né, gente? Casca da banana. Agora, não dá. Isso, não dá para comer. Então, não dá pode ser aí o primeiro dá, a sílaba mais forte. E agora, a próxima frase. Dê uma olhada na montanha de cascas que você jogou fora. Dê uma olhada na montanha de cascas que você jogou fora. Dê. Esse D é mais forte, né, gente? D. E o outro D é fraco, porque ele tem um som de I, de. Não D. Então, D, ele vem mais forte, pesado. Então, você já descobriu qual é a sílaba dessas 2 sílabas, qual é a sílaba tônica, nesse caso aí.
Nós vamos nos encontrar. Nós, né? Vamos nos. O nos é um som mais fraco, então nós, com certeza, ele vai levar o acento. Você não tem dó do menino. Você não tem dó do. O do é um som mais fraco, é um som mais, né, para baixo. E o dó é um som mais forte, é um som mais para cima, tá bom? Então, vamos descobrir? Beleza, né? O primeiro dá é o monossílabo tônico. O segundo D o primeiro D é o monossílabo tônico. O primeiro nus, que na verdade formou nós, é o monossílabo tônico. E também o primeiro dó é o monossílabo tônico. Beleza, gente? C ou C cedilha. Alunos aí do terceiro ano também, né? C ou C cedilha. E aí, qual dos dois colocar, né, gente? Vogais I com letra C. E aí se forma o C, si. Tem som de S. Toda vez que você, né, tiver as vogais I, I no C, esse C vai ter som de S, tá bom? E aí a gente forma as palavras cebola, cinema, tá bom? Tem som de quê? De S, si, s. Já falei o som do S para vocês também aqui. Vogais A, O, U com a letra C tem som de quê, gente? Tem som do K. Olha só. Casa, cola, cuíca. Ou seja, se vier com a vogal A, O, U com a letra C, essa letra C vai ter o som do K. Casa, cola, cuíca, coitado, cuidado, né? Colher. Então, todas essas palavras que vêm com a vogal, o C que vem com a vogal A, O, U, ela vai ter o som, aí essa letra C vai ter o som da letra K, beleza? Muito bem, as vogais A, O ainda, mas com a letra C, e esse C vem um sinal cedilha aqui embaixo, olha só, vem um cedilha embaixo, o que que acontece? Esse C cedilha, com cedilha, vai ter o que? Som de S também. É o mesmo caso daqui de cima, vai ter o som de S. A diferença é que essas aqui tem que vir com a vogal A, O, U. Beleza? E nós temos aqui uns exemplos. Criança. Olha aqui o C cedilha. Depois vem quem? A vogal A. Vogal A. Aço. Olha o C cedilha. E quem vem depois? A vogal O. Açúcar. Açúcar. O C cedilha vem acompanhado depois da vogal U. Então, criança, açúcar e outras palavras que tem o C cedilha, né, depois acompanhado aí da vogal A, vogal O ou vogal U, tem o som também da letra S. Muito bem, gente. Exercício de fixação 3. Lê as frases e complete as palavras com C ou C cedilha. Aí ficou fácil, né, gente? Depois de uma explicação dessa que você passou, fica fácil completar isso aqui. Olha só. Precisamos, desde agora, evitar a poluição. Quais são os Cs? É C sem cedilha ou C com cedilha? Tá na hora do meu almoço. A criança começou a brincar perto do açude. E aí, como é que fica, gente? Você já consegue aí fazer sozinho? Então, vou dar um tempinho para você descobrir, tá bom? 1, 2. Muito bem, vamos lá. Você já descobriu a palavra. E aí ficou assim, ó. Precisamos. O C acompanhado de I, a gente já viu aqui na aula. Olha só. C acompanhado de I tem som de S. Então, precisamos, desde agora, evitar poluição. Ou seja, C cedilha vai ter som de letra S também,
porque depois dele vem o A, tá bom? Tá na hora do meu almoço. C cedilha. Quando vem a vogal O, depois tem um som também da letra S. Criança, C cedilha, depois vem a letra A, vogal, aí vai ter o som, né, da letra S. Começou, vogal O, depois C cedilha com som de letra S. Brincar, vogal A, depois, né, nesse caso aí, brincar tem o som da letra K, o C tem o som da letra K, portanto é com C sem cedilha. Açude, som da letra S, e aí o C vem com cedilha, beleza? Muito bem, gente, anote aí a sua agenda, livro ápice para os alunos do segundo ano, atividades 6, 7, 8 e 9, página 118. Agenda para o terceiro ano, livro ápice também, atividade 1 e 2, páginas 87. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês e até a próxima aula. Mas não esqueça de assistir esta aula no YouTube, no canal da CEMED. Um abraço e até mais. Olá, alunos do segundo e do terceiro ano, sou o professor Juscelino Neres, aqui de volta no programa Escola em Minha Casa, Projeto de Vida. Este programa é da Prefeitura Municipal de Rosário, através da Secretaria Municipal de Educação. Beleza, gente? Então vamos dar continuidade neste bloco com aulas de matemática, tá bom? E aí a gente vai falar hoje, né, gente, de multiplicação, adição com parcelas iguais, né? Comparar e analisar dados na tabela, beleza? E aí a gente já falou de tabela nas aulas passadas, já falamos também da adição e agora a gente vai para a multiplicação. Mas muito bem, alunos do segundo ano, vão correndo aí pegar o seu livro, né? O seu livro Buriti de Matemática e vai abrir nas páginas 96 a 99. E os alunos do terceiro ano vão aí também correndo pegar o seu livro Buriti para abrir aí nas páginas 82 a 85. Beleza, gente? Também não esqueça de pegar o seu lápis e a sua borracha para fazer as suas anotações no caderno, tá bom? Muito bem. Multiplicação, adição com parcelas iguais, comparar e analisar dados. Aula fácil, tá bom, gente? Aula que você vai compreender facinho. Olha só, adição com parcelas iguais é a mesma coisa de quê? De você fazer uma multiplicação. Ou seja, a multiplicação nada mais é que uma adição com parcelas iguais. E eu vou explicar para vocês aqui no exemplo. Olha só, uma multiplicação é desse jeito. Por exemplo, 3 vezes 2. 3 vezes 2 é igual a 6. Como fica na adição com parcelas, se a gente não quiser fazer essa multiplicação dessa forma, tá bom? A gente pode fazer a adição com parcelas, que é a mesma coisa. Se eu tenho 3 vezes, né, o número 2, então eu vou colocar ele 3 vezes. Olha só, 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6. Ficou assim, gente. Número 2 vai ser repetido quantas vezes? 1, 2, 3. 3 vezes o número 2. Então eu tenho 3 vezes o número 2. 3 vezes, olha o sinal de vezes. 3 vezes o número 2. 3 vezes o número 2 fica quanto? 6, porque é 2 mais 2 mais 2. 3 vezes o número 2 é igual a 6. Então, toda vez que você agrupar números iguais, parcelas iguais, essas parcelas iguais, né, forma a multiplicação, porque aumenta, multiplicar é aumentar, tá bom? Se você tem 2 lápis, mais 2 lápis, você vai ficar o quê? Com 4 lápis, tá bom? Olha só, gente, compreendendo melhor. Compreendendo melhor. Quantos ossos os 3 cachorros têm juntos? E aqui nós temos 3 cachorrinhos, olha só. O primeiro, né? O segundo e o terceiro. Bom, são raças diferentes aí, tá bom? Olha só, o primeiro, ele tem quantos ossos?
2. O segundo também tem 2. O terceiro também tem 2. Observe que eles têm a mesma quantidade de ossos, né? Cada um vai ter 2 ossos. Agora a pergunta, juntos, né? Os 3 cachorros têm 6 ossos, porque a pergunta era quantos ossos os 3 cachorros têm juntos? Juntos, os 3 cachorros têm 6 ossos. Por quê? Porque a gente fez uma multiplicação, né? Multiplicou esses ossos ou adicionou, tá bom? As quantidades de ossos. Aqui, ó. São 3 cachorros, tá aqui 1, 2, 3. E 2 ossos para cada cachorro. 2 ossos para cada cachorro. Então, para saber quantos ossos os 3 têm juntos, é necessário fazer uma multiplicação ou adição com parcelas iguais. Como ficou? Na multiplicação, a gente pega 3, sinal de vezes, 2. Esse 3 representa quem? Os cachorros. 3 cachorros. E o 2 representa quem? Os ossos. Os ossos mais de cada cachorro. Cada cachorro. Então, 3 vezes 2 é igual a quantos ossos? 6. Olha só. Vamos conferir então para ver se está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juntando tudo, nós temos quantos ossos? 6. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Fazendo agora, gente, a adição com parcelas iguais. Como é que fica, professor? Fica adicionado o quê? Nós queremos saber a quantidade de ossos que os 3 cachorros têm juntos. Então, vamos lá. Peguei os 2 ossos do primeiro cachorro, coloquei aqui sinal de mais. Peguei os 2 ossos do segundo cachorro, coloquei aqui sinal de mais. Peguei os ossos do terceiro cachorro e coloquei aqui, tá bom? E agora eu vou colocar um sinal de igual, porque terminou a quantidade de ossos. E agora eu vou fazer o quê? A adição, que é aquela soma, tá bom? 2 mais 2, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 2 mais 2 mais 2, que é igual a quanto? 6. Entendido, gente? Então não tem mais como você errar aí, tá bom? Situações comuns são aquelas, né? Situações comuns são aquelas que acontecem aí no nosso dia a dia, tá bom? Quando você vai ao supermercado, quando você vai à loja, ao shopping comprar alguma roupa, algum presente, tá bom? E aí você tem que usar as multiplicações, a multiplicação ou a adição por parcelas iguais. Nesse caso aqui, é um exemplo da Maria. Maria trabalha em uma fábrica de tapetes em 2 períodos. Ela trabalha nessa fábrica em 2 períodos, que são período da manhã, de manhã, e à tarde. Ela trabalha os 2 períodos, manhã e tarde. Ela sempre fabrica 3 tapetes. Quantos tapetes ela fabrica? 3. Mas é por período. Ou seja, se um período da manhã, ela vai fabricar quanto? 3. No período da tarde, também vai fabricar o quê? Mais 3. Porque é por período. Desenhe os tapetes fabricados por Maria em cada período, de manhã e de tarde. Então, gente, a gente já sabe que ela fabrica 3 tapetes por período. Período da manhã, eu desenhei aqui, ó. 1, 2, 3 tapetes. Período da tarde, ela fabricou 1, 2, 3. Beleza? Muito bem. Então, essas são as situações comuns. Agora, nós vamos resolver um exercício de fixação. Ou seja, através do exemplo da Maria, que trabalha aí nessa fábrica de tecido, vamos ter alguns questionamentos, né? Alguns probleminhas para resolver aqui. Quantos tapetes Maria fabrica em um dia de trabalho? Um dia de trabalho, nós temos manhã e tarde, para formar aí um dia de trabalho, né? Ela trabalha pela manhã e trabalha à tarde.
Então, quantos tapetes Maria fabrica em um dia de trabalho? Pela manhã ela vai fabricar quantos? 3. Pela tarde ela vai fabricar também mais 3. Né? E aí a gente vai só fazer o quê? A multiplicação ou a adição de parcelas iguais. Quantos tapetes Maria fabrica em 2 dias de trabalho? Ou seja, 2 dias de trabalho é diferente de um dia, tá bom? Então, se ela fabrica uma quantidade, 3 de manhã e 3 à tarde por dia, 2 dias vão dar mais, né? Muito bem, em 3 dias, quantos tapetes ela fabrica? Como resolver isso? Já já a gente descobre. Olha aqui, gente, olha a resposta. Fazendo a multiplicação aqui, ó. Quantos tapetes Maria fabrica em um dia de trabalho? Sabemos que ela fabrica em 2 períodos, período da manhã e período da tarde. Tá aqui, ó, multiplicação. 2 períodos. Vezes quanto? Um período ela fabrica o quê? 3 tapetes. Então, 2 vezes 3 é igual a quanto, gente? A 6, professor. Beleza. A gente também pode fazer pela adição por parcelas iguais. Que é como, professor? Colocando os períodos. Período da manhã, 3. Mais quem? Período da tarde, que fabrica quanto? 3 tapetes. 3 mais 3 é igual a 6. Beleza, gente? Então, ficou fácil resolver, né? Resolver esse probleminha aí. Agora o outro questionamento. Quantos tapetes Maria fabrica em 2 dias de trabalho? Muita atenção aqui, gente, para vocês não errar. É diferente do primeiro, porque só que no primeiro eu já tenho a resposta. Um dia ela fabrica o quê? 6 tapetes. Então ficou fácil, professor. São quantos dias? Na multiplicação, 2 dias. Vezes quem? Um dia, né? Um dia são quantos? 6. Então, 2 vezes 6 é igual a 12, tá bom? 2 vezes 6 é igual a 12. O 6 é a quantidade de tapete de um dia e 12 é a quantidade de tapete em 2 dias. Adição por parcelas iguais vai ficar desse jeito. Um dia fabrica 6 tapetes, mais o outro dia ela fabrica mais 6, que dá igual a 12. E aí é só você fazer essa sominha. 3 dias, quantos tapetes ela fabrica, né, gente? Pela multiplicação, fica desse jeito. Quantidade de dias? 3, professor. Vezes quantos tapetes por dia? 6, que ela faz só 6 por dia. Então, 3 vezes 6, 18. Beleza? Adição por parcelas iguais. Ficou mais fácil ainda também, né? É só você repetir. Um dia, 6, mais o outro dia, 6, que formam 2 dias, mais o outro dia, 6, que formam os 3 dias. Então, 6 mais 6 mais 6, 18. Beleza, gente? Muito bem, continuando agora a nossa aula, né? Comparar e analisar dados da tabela, ou seja, na tabela, né? Muito bem, gente, olha só. Vamos ver agora, né, aqui, esses exemplos aqui, né? Comparar e analisar dados da tabela. Nós temos 2 tabelas, tá bom? Afonso tem uma criação de galinhas. Para a produção de ovos, ele anotou semanalmente a quantidade de ovos produzidos e de ovos vendidos. Ele faz essa anotação, tá bom? Para não esquecer e para ter também uns dados aí para saber a quantidade que ele produz e a quantidade que ele vende desses ovos produzidos. Observe as tabelas que Afonso elaborou com base nesses dados e em seguida faça o que se pede. Observe que Afonso fez 2 tabelas. Primeira tabela, de ovos produzidos. É a quantidade de ovos que as galinhas dele colocam por semana. E aí os períodos da semana, né? Nós temos aí a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana e a quarta semana, tá bom? A quantidade de ovos ele colocou aqui, ó. Por exemplo, na primeira semana ele produziu 290 ovos. Na terceira semana, na segunda semana, 310. Na terceira semana, 280. Na quarta semana, 300 ovos, tá bom? Agora, na outra tabela,
ele colocou os ovos vendidos. Aqui ele produziu, aqui a quantidade de ovos vendidos. Os períodos são os mesmos. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Muito bem, na primeira semana, a quantidade de ovos vendidos foram 270. Na segunda semana, 280. Na terceira semana, 260. E na última semana, que é a quarta, 300 ovos foram vendidos. Muito bem, através dessa tabela é possível a gente resolver alguns exercícios. No caso aqui, o de fixação 2. A pergunta é: em qual período ocorreu a maior produção de ovos? Segunda pergunta: em qual período ocorreu a menor, venda de ovos, tá bom? E em qual período a quantidade de ovos vendidos foi igual à quantidade de ovos produzidos? Ok, gente? Muito bem. Como a gente vai resolver isso? Olhando para as tabelas do Afonso, tá bom? Olha só. Em qual período ocorreu a maior produção de ovos? Produção, professor, é nessa tabela. É isso mesmo, gente. Então, em qual foi o período? Na primeira semana? Na segunda semana? Na terceira semana? Ou na quarta semana? Ah, e como é que a gente sabe? Olhando para as quantidades. Onde nós temos a maior quantidade? É na primeira, 290? É na segunda, 310? É na terceira, 280? Ou na quarta, 300? Ó, professor, lógico que é na segunda, 310. Sim, foi a maior produção dele nesse período, nessa semana aí, tá bom? Na segunda semana. Em qual período ocorreu a menor venda de ovos? E aí, qual foi o período? Vendas, ovos vendidos, em que Afonso vendeu menos ovos. Aí você vai olhar, professor, deixa eu ver se é na primeira, se é na segunda ou se é na terceira semana. Olhando para a quantidade, você vai ver, temos 270, 280, 260, 300. Qual foi a menor quantidade de ovos aí? Ah, professor, a menor quantidade vai estar na terceira semana, 260. É isso mesmo, gente. Então, na terceira semana, Afonso vendeu a menor quantidade de ovos. Agora aqui, ó, em qual período a quantidade de ovos vendidos foi igual à quantidade de ovos produzidos? Aí você vai fazer uma comparação, de quantidade de ovos vendidos e ovos produzidos. Vai olhar para as duas tabelas, ovos produzidos, ovos vendidos, e observar aqui no período, tá? A quantidade de igualdade, tá bom? Ele quer saber a quantidade em que foi vendido a mesma quantidade de ovos produzidos, tá bom? E aí, gente, através da tabela, fica fácil você encontrar alguns dados que vai resolver o seu problema, tá bom? Então, tabela não é coisa difícil, é coisa de analisar. Você olha e percebe, tá bom? Olhando para a tabela, nós vamos ver que na quarta semana ele produziu 300 ovos. E na quarta semana também ele vendeu o quê? 300 ovos. Então ficou fácil encontrar respostas, Olha só, a maior produção de ovos foi na segunda semana, 310 ovos. A menor venda de ovos foi na terceira semana, 260 ovos. E a quantidade de ovos vendidos e ovos produzidos, a mesma quantidade, foi na quarta semana. Ovos produzidos, 300. Ovos vendidos, 300 também. Tá bom, gente? Beleza? Então, agora, gente, você vai pegar aí a sua agenda para anotar, as suas atividades. Alunos do segundo ano, atividades 2, 3, 4 e 5, páginas 96 e 97. Alunos do terceiro ano, atividades 2 e 3, página 85. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe você e a sua família. E não esqueça, assista esta aula no canal do YouTube da CEMED, tá bom? Um abraço e até mais!